Olá pessoal, mais uma questão falando sobre o LibreOffice Writer. Vamos à leitura da questão. O LibreOffice Writer tem recursos que permitem inserir uma tabela fixando alguns parâmetros, como o número de linhas e o número de colunas, conforme a figura a seguir. Aí ele mostra uma imagem aqui de uma determinada tabela que está sendo inserida, indicando 6 colunas e 5 linhas. E aí em cima disso ele pergunta, considerando os dados e opções escolhidas na figura, assinale a alternativa correta com relação à tabela que tenha sido assim inserida. Na letra A ele diz, não é possível inserir mais do que as 6 colunas existentes, podendo-se apenas excluir alguma não usada. Está dizendo que não é possível inserir mais que 6 colunas, só porque aqui na hora de inserir a tabela, ele botou 6 colunas. Errado. Depois que tu insere uma tabela com 6 colunas, 4 colunas, não importa. Tu pode posteriormente inserir mais colunas. Vamos olhar na prática aqui. Então vamos pegar o nosso documento e vamos fazer um teste de inserção de tabela. Existe um botão aqui dentro da barra de ferramentas padrão chamado tabela. Através desse botão tabela nós podemos inserir uma tabela. Vamos fazer essa operação. Eu vou clicar aqui e ele mostra uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo nós vamos poder indicar a quantidade de colunas e linhas. Eu vou indicar 4 colunas, vamos indicar, 6 colunas, e vamos deixar aqui 4 linhas, só para fazer um teste. Quando eu confirmar, percebe que ele inseriu de fato uma tabela aqui com a quantidade de colunas e linhas indicadas. Depois que eu fiz isso, eu posso agora selecionar e inserir uma nova coluna. Vamos fazer um teste. Lá no menu tabela, nós temos a opção inserir. E aqui temos a possibilidade de inserir tanto linhas quanto colunas. Além disso, poderíamos também excluir tabela, linhas ou colunas. Eu vou inserir colunas, vou indicar aqui a quantidade de colunas que eu desejo inserir, vou indicar aqui 2, 3 colunas depois e vou confirmar. Olha só como é que ficou agora a minha tabela, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então quer dizer, depois de ter inserido essa tabela com 6 colunas, e tantas linhas, eu posso sim inserir mais colunas. Está errado a letra A que disse não é possível inserir mais do que as 6 colunas existentes, podemos apenas excluir alguma não usada. Pode tanto excluir como também incluir. Errada a letra A. B. O número de linhas não pode ser aumentado nem reduzido. Claro que pode, a gente viu isso também, tinha opção tanto para inserir colunas como para inserir linhas. Errada a letra B. A letra C. Novas tabelas serão criadas a partir de agora com a mesma configuração dessa que foi criada. Errado. Só porque tu definiu essa quantidade de colunas e linha, isso não indica que a nova tabela agora vai ter que ter as mesmas configurações dessa que foi criada. Incorreto. Depois que tu cria e insere uma tabela, a partir de agora tu vai poder inserir uma outra tabela com outras configurações. Percebe que no meu caso aqui, voltou a tal padrão. 2 colunas e 2 linhas, e não aquela escolha que eu tinha feito. Então, tu insere a tabela, define colunas e linhas, e depois, esse valor que tu colocou não vai voltar a aparecer como um padrão para inserção. Tu vai novamente definir a quantidade de linhas e colunas desejada. Então, aí, errado a nossa letra C. A letra D diz, a tabela poderá ser classificada segundo alguma de suas colunas somente em ordem crescente. Errado. Nós podemos classificar a tabela em ordem crescente ou decrescente. Vamos fazer o teste. Inseri a minha tabela, tantas colunas e tantas linhas, e agora eu poderia selecionar essa tabela, clicar no menu tabela, acompanha aqui no menu tabela, nós temos uma opção chamada classificar. Quando eu clico na opção classificar do menu tabela, nós vamos poder definir tanto classificação em ordem crescente quanto decrescente, usando até 3 critérios se for necessário. Está errada, porque a gente tem além da opção crescente, também a opção decrescente, e ainda podendo escolher até mais e mais critérios em relação a essa opção, certo? Então aqui, voltando um pouquinho à história, novamente indicando errado a letra D. A tabela poderá ser classificada segundo alguma de suas colunas somente em ordem crescente? Não, pode ser ordem decrescente também. A letra E disse, a largura de alguma das colunas pode ser aumentada ou diminuída manualmente. Tá certo, a largura de alguma das colunas pode ser aumentada ou diminuída manualmente. Vamos fazer o teste. Então aqui eu tenho a minha tabela, vou selecionar aqui no limite entre as colunas, eu posso ajustar justamente a largura dessas colunas. Observa, manualmente eu estou alterando a largura dessa coluna
usando o LibreOffice Writer. E a letra E indicava exatamente isso. A largura de alguma das colunas pode ser aumentada e diminuída manualmente. Resposta, de fato, a letra E de Equador para essa questão. Até a próxima questão. Bons estudos!